Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Esse é a continuidade do capítulo para falar de nichos sensíveis. Muita gente chama de nicho black, eu prefiro tratar como nichos sensíveis porque não é impossível anunciar esse nicho. Tem que ter umas manhas, umas variantes, conhecer bem a regra do jogo. Então eu separei aqui para falar com vocês muitos assuntos, mas para isso vocês têm que pegar aqui, ó, o que eu chamo de teoria. Vou trazer para vocês aulas de publicidade na prática, assim, sabe? Raiz. Em publicidade a gente estuda muito uma coisa que a gente chama de semiótica, é uma teoria. Para quem quiser se aprofundar depois, Pearson é o autor da teoria e talvez maior autoridade mundial no assunto. Aqui no Brasil foi minha orientadora, Lúcia Santaella, na PUC de São Paulo, é a maior autoridade no Brasil em semiótica, Lúcia Santaella, vale muito a pena conhecer a teoria delas. Em semiótica, a gente lida muito com ícone, símbolos e índices. Aí você fala, cara, esse cara vai dar um nó na minha cabeça. Calma, eu vou explicar para vocês o que é cada um deles e para que vai ajudar isso lá no nosso tráfego, nos nossos anúncios. Vamos embora? Ícone, cara. O que é um ícone? Ícone você está acostumado a clicar neles o tempo inteiro na internet. O ícone, ele age por semelhança. Então o ícone de um envelope, é um envelopinho lá, o ícone de um e-mail, é um envelopinho, né, que representa o correio. O ícone de uma ligação telefônica, às vezes é um telefonezinho, um fone e tal. Você tem um ícone de áudio, é um alto-falante. Então ele age por semelhança. Então o ícone é semelhante ao que ele quer representar. O símbolo já não. O símbolo ele é um pouquinho diferente. O símbolo ele age por representação. Vamos usar os cartões postais. O bondinho do Rio de Janeiro, ele representa o Rio de Janeiro. Quando você coloca lá, é um cartão postal do Rio de Janeiro. Então ele é um símbolo do Rio de Janeiro. O Cristo Redentor, por exemplo, ele é um símbolo do Rio de Janeiro, porque ele simboliza a cidade maravilhosa, a cidade Rio 40 graus e tudo mais. E o índice, o que é o índice? O índice ele representa o real, ele representa a realidade. Por isso que a gente fala, ó, tem indícios de verdade. Indícios quer dizer o quê? A representação do real. Por exemplo, uma foto. Uma foto, gente, ela representa o real. Em algum lugar do mundo, você tirou uma foto de um gato na árvore. Em algum lugar do mundo existiu aquele gato na árvore. Ela representa o real. Salvo as exceções de alterações e ficções de Photoshop, né? Então, o índice tem esse poder. Então, quando a gente fala que tem um índice, um indício, ele representa o real, ele indica o real. E por que eu estou falando disso? Porque existem formas da gente anunciar por analogias, por representação, por semelhança e por indicação do real. Então vamos lá. Ó, vamos falar primeiro do nicho do antes e depois. O antes e depois, gente, é muito legal porque é o seguinte, o antes e depois, no mundo da estética, as pessoas amam. O corte de cabelo antes e depois, a sobrancelha, os cílios, clareamento de pele, dentes e tal. Vamos falar do antes e depois. Eu separei aqui uma foto, deixa eu ver se eu acho aqui, antes e depois, tá aqui ó. Antes e depois provavelmente de um clareamento. Se você faz esse tipo de oferta, é provável que o seu anúncio seja bloqueado, a sua conta seja bloqueada e tal. Por quê? Porque a plataforma, seja o Facebook, o Instagram, o TikTok e tal, eles não têm como comprovar que o antigo e o novo, o resultado do novo foi adquirido através do processo que você está informando. Então, o que é? Pode ser uma falsa promessa. Porque você está falando o seguinte, ó, o produto X vai clarear seus dentes. Você mostrar o antes e depois não quer dizer que existiu antes e depois, certo? Uma foto indica o real. Lembra daquela aula de índice que eu falei ainda há pouco? Mas essa realidade não pode ser afirmada que foi adquirida através desse procedimento que você está vendendo. Então, toda vez que você for fazer isso, você pode também usar ilustrações. É uma dica, mancha o primeiro os dentes lá e o segundo, porque aí você não está agindo com um índice. Você lembra do índice? Que você está agindo por ícones, por semelhança. Então isso já é mais permitido. Uma outra situação é acelerar o processo. Então você vai fazer uma para de sobrancelha, de cílios, acelera o processo, filma o processo como um todo e acelera ele. E aí as pessoas vão saber que o início e o fim foram adquiridos através daquela técnica que você está prometendo, através daquela promessa. Então é muito utilizado a aceleração do processo
Isso na culinária, isso no meio estético, isso em muitas situações, acelerar o processo vai te garantir um antes e depois, mas por um meio fidedigno, por uma realidade. Uma outra situação aí que bastante gente me pergunta é sobre esses nichos sexualizados. Ó. Uma foto dessa, se você postar, por mais que você informe que é o biquíni, o Facebook pode entender como conteúdo sexualizado. E se você pedir análise humana, pode tomar bloqueio de conta, porque pode ser compreendido como conteúdo sexualizado. A primeira análise que o Facebook faz, eu estou falando do Facebook, gente, mas quase todas as plataformas agem da mesma forma. É uma análise OCR, cara. Ele faz um reconhecimento para ler textos e tal, e identificação de cores. Então aqui, ó, a gente tem muito mais cor de pele do que cor de biquíni. Ou seja, tem uma exposição muito grande do corpo e uma cobertura muito pequena de tecido. Então isso é o que vai mostrar um reconhecimento da máquina. Para isso, já te bloqueia de cara e ele te manda para análise. Então tem formas de anunciar isso. E eu separei aqui alguns anúncios, ó. Primeiro deles, isso não vende tão bem quanto no corpo. É a peça bem exposta na imagem sobre uma superfície. Mas minha mulher quer ver o caimento, quer ver o vestimento. Então, gente, pode usar isso aqui, por exemplo. Ó. Repara que a quantidade de branco, de azul e de informação é maior do que o tom de pele. Ou seja, até no reconhecimento da máquina, ele passa porque você tem menos pele do que informação, do que outras cores. Então, ele não expõe tanto o corpo. E aí, se você também pedir análise humana, esse tipo de anúncio passa. Isso para lingerie, isso para biquíni. Eu estou dando alguns exemplos, gente, para vocês entenderem que existem formas de anunciar por analogia, por representação e por semelhança. Você pode anunciar de repente, olha, você vai anunciar nicho adulto, tá? Sexo. Aí você colocou lá uma mulher chupando manga. E aí você só colocou uma cópia agressiva para homens que sabem o que querem. Então os caras vão clicar lá e vão falar, ó, isso aí é uma casa noturna, garota de programa e tal, uma mulher lá com aquele morango com chocolate e tal, chupando morango com chocolate, para homens que sabem o que querem. Você está atuando em que nicho? Você está atuando em analogias. Então tem muitas formas de anunciar. Eu separei aqui, ó, na biblioteca de anúncios do Facebook, olha lá, ó, nichos de biquíni. Teoricamente, se você der um zoom in e zoom in quando aproxima, zoom out quando afasta. Se você der um zoom in, isso é quase um fio dental dessa mulher. Mas o que acontece? Vai ser conteúdo sexualizado. Mas como você deu um zoom out e colocou informações, textualizou e tal, ele passa por quê? Porque tem menos cor de pele do que do restante das informações. Isso pode ser substituído também por um cenário, quando você colocou uma mulher lá na praia, no mar, tal, com uma certa distância, você consegue vender o biquíni. Então essa marca tem trabalhado muito bem isso. Ó. Então o que acontece? Não dá bloqueio. Por que eu estou tentando te mostrar isso? A biblioteca de anúncios, você tem uma aula sobre biblioteca de anúncios, sobre como pesquisar, né? Então, se a gente colocar aqui lingerie, você também vai encontrar como as pessoas de nicho sensível estão anunciando lingerie. Vamos ver se eu escrevi certinho, né? Me perdoem, mulheres, lingerie. Acho que é assim, tá? Tá aqui, ó, lingerie. Como que as pessoas estão anunciando lingerie? Eu acho que eu escrevi errado, né? É lingerie. Não, eu escrevi certinho. Escrevi certinho, mas não veio o nicho. Olha que louco isso. É muito maluco. Mas enfim, cuecas. Como se anuncia cueca? Gente, é muito maluco cueca. Eu tenho uma marca que eu anuncio que chama Under. A gente tomou um bloqueio uma vez. É uma cueca cara, tá? É uma cueca, sei lá, de R$200. Classifico como cara porque hoje tem lupo aí a R$60. É uma cueca que tem um valor agregado maior e tal. E aí o que acontece? Eles pediram para eu colocar para médicos, para advogados tal, porque eles acreditavam que a pessoa ia ter um poder aquisitivo maior para consumir essa cueca com valor maior. E aí, cara, a gente caiu por denúncia. Ou seja, a gente descobriu que homem não gosta de ver homem na linha do tempo de cueca. Os caras clicam lá e colocam denunciar. E como? Conteúdo explícito, tal, ofensivo. Então cueca é o tipo de produto, ó, se você isola assim, ó,
ofende menos o homem, agride menos o homem. Se você faz o recorte, isso também serve para biquíni, tá? A pessoa recortar o busto ou recortar aqui a parte de baixo do umbigo até a coxa ali, ó, você vai ter mais pano do que pele. Também funciona. Já anunciei biquíni assim, já anunciei cuecas assim, ó, fazendo o corte, não mostrando o homem por inteiro. Então eu tô te mostrando algumas situações de nichos sensíveis. Agora é claro, sensíveis. O black, aí gente, black tá lá naquele esqueminha que eu passei para vocês na aula passada. Aí tem contingência black, tem o meu curso de contingência black, onde eu ensino a criar contas de Facebook, usar multilogin, usar rede 4G, usar todas essas manhas aí, porque aí o black é o seguinte, ele é proibido e você tem que se esconder, é camuflado, é coisa que você vai fazer escondido. Você tem que se camuflar das plataformas para elas não te acharem. E ainda assim eu vou te afirmar, elas vão te achar, só que a gente tem planos para substituir. Beleza? Eu espero ter mostrado alguns exemplos aí de nichos sensíveis que é possível anunciar, a gente só precisa ter alguns cuidados. Espero ter te ajudado e vamos lá para o próximo vídeo. Um abraço.